Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, a mais um início de semestre da disciplina Optativa 2, Banco de Dados Avançados, tá? Do curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFRO Campus Paraná. Bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Jackson, professor Jackson. Estarei aí junto com vocês nesse terceiro módulo de 2021/2, né? Temos aí um mês de muito estudo, de muito conteúdo, extremamente importante para a atuação de vocês no mercado de trabalho hoje, principalmente aqui na região de Rondônia, tá? É uma disciplina pequena, né? São 40 horas apenas, só que existe ali. São poucos conteúdos, mas são conteúdos extremamente, de certa forma, complexo, vai exigir de vocês um bom e um ótimo conhecimento de vocês de banco de dados já, tanto é por isso que essa disciplina ela é no 6º período. Mas não se preocupem, caso você tenha tido dificuldades em banco de dados 1 e 2, tem até um banco de dados 3, né, que o professor Davi ministra, uma disciplina de tópicos especiais, se não me engano. Caso você tenha dificuldade, eu vou disponibilizar para vocês todo o material de revisão relacionado a banco de dados 1 e 2. Eu vou mostrar daqui a pouco lá no nosso AVA. Acho que é isso, tá? Então, a disciplina ela é como se fosse um banco de dados 4, né? É uma continuação de banco de dados que vocês já estudaram até o momento. Quem não fez banco de dados 1 e 2, recomendo que você repense fazer essa disciplina, porque você vai ter bastante dificuldade, porque exige-se muito de tudo que você já aprendeu em banco de dados 1, e também vai exigir de vocês um conhecimento aí de programação, de lógica de programação. Nós vamos utilizar conceitos aí fundamentais da área de programação, como declaração de variáveis, atribuição de variáveis, nós vamos utilizar estruturas de verificação, if, else, tá? Vamos utilizar estruturas de repetição. Então, são conteúdos que vocês precisam conhecer. Bom, então vamos lá. Vou apresentar para vocês então, o plano de ensino da disciplina. Antes, eu quero me apresentar de forma mais específica. Como eu falei, meu nome é Jackson Henrique, da Silva Bezerra. Eu tenho 34 anos, sou bacharel em Sistema de Informação, me formei em 2012 pela UBRA, aqui de Paraná. Agora São Lucas, né? Eu tenho 2 pós-graduações já concluídas, uma em docência universitária e uma em educação empreendedora, né? Uma na UBRA e uma na PUC do Rio de Janeiro. Eu estou fazendo agora uma pós-graduação também em docência profissional e tecnológica, pelo IFRO mesmo. Tenho um mestrado em administração. Eu fiz esse mestrado no Instituto Politécnico do Porto, lá em Portugal. Em 2019, eu me formei. Nesse mesmo ano, eu fiz o reconhecimento do título, né? Como é um título estrangeiro, a gente tem que fazer reconhecimento aqui no Brasil. Fiz reconhecimento pela Universidade Federal de Pelotas. Foi um curso bem legal, foi um curso financiado pelo próprio IFRO, para servidores. A gente foi lá estudar, né? As aulas foram presenciais lá em Portugal. Fui 3 vezes lá para Portugal, foi uma experiência muito bacana. Atualmente também estou fazendo doutorado na UNIR, fazendo doutorado no programa de desenvolvimento regional e meio ambiente. Apesar de ser um pouco aí fora da minha área, de certa forma, as disciplinas um pouco meio fora da minha área, mas a minha tese de doutorado é dentro da minha área, que é a área de mineração de dados, tá? Minha tese, estou trabalhando com dados relacionados a pacientes internados por Covid, principalmente pacientes que foram para UTI, e aí estou criando aí alguns perfis desses pacientes, utilizando a mineração de dados, que é o que eu utilizei, também utilizei mineração de dados na minha dissertação de mestrado, então estou meio que continuando aí a minha linha de pesquisa, tá? Para quem não conhece, mineração de dados é uma área, né, que utiliza-se muito banco de dados também, e é bem legal
Até tenho aí planos aí de lecionar uma disciplina de mineração de dados no ADS, como tópicos especiais, mas eu vou esperar voltar às aulas presenciais, agora à distância, não acho que seja um bom momento. Sou docente no IFRO já tem 7 anos, fiz 7 anos agora em fevereiro, né? Já estou em 7 anos e meio, então, basicamente. E tenho experiência já na área de banco de dados, como professor de banco de dados, já tem mais de 8 anos. Antes do IFRO, eu era professor do Senai, lá também eu lecionava a disciplina de banco de dados também. Então, é o que eu vou ensinar para vocês, são coisas que eu já utilizo há algum tempo, tá? Obviamente não sei de tudo, e espero aprender com vocês também, se for o caso, tá bom? Pessoal, apesar de a gente estar no modelo à distância, eu quero muito pedir que vocês entrem em contato comigo, eu preciso trocar essas experiências com vocês, tá? Eu não faço live, eu não gosto de fazer live, porque, na minha opinião e na minha experiência, que eu já fiz algumas lives, não tem o resultado que se espera, tá? A gravação da live fica muito ruim, os alunos não aparecem nas lives, os alunos que aparecem não ligam a câmera, e eu não gosto de dar aula para fotinha, então se for dar aula para fotinha, eu dou aula aqui gravando no momento que seja mais pertinente para mim como professor, e que vocês assistam essa aula aí no momento que vocês que for mais pertinente para vocês também. Eu tenho já experiência a um certo ponto, bastante tempo com ensino IAD também, já fui tutor de cursos IAD, já lecionei, dei cursos para professores IAD, já dei vários cursos no Pronatec e agora no Pro Novos Caminhos, ano passado. Esse ano também estou trabalhando com o curso FIC e AD, então é algo que eu já conheci. Acho que live não seja aí para esse momento que estamos vivendo, tá? E para o perfil de alunos do IFRO não seja o caminho mais interessante, por isso vocês vão perceber que todas as minhas aulas são gravadas, tá? Tem aulas que eu já gravei semestre passado, tem aula que eu gravei antes, tem aula que eu gravei agora, enfim. Os conteúdos são os mesmos, tá bom? Beleza, pessoal? Então, a disciplina é uma disciplina optativa, né? Ela se chama Banco de Dados Avançados. Essas disciplinas optativas, a gente cria a ementa dela conforme a necessidade, né? E conforme o perfil do professor que vai lecionar a disciplina optativa, ela tem 40 horas, e o objetivo da disciplina é muito simples, é compreender e programar automatizações em bancos de dados relacionais. Nós vamos criar estruturas de programação para a gente deixar o nosso sistema mais seguro, deixar o nosso banco de dados mais autônomo, deixar o nosso banco de dados mais fácil de ser manipulado, tá? E basicamente o conteúdo que nós vamos aprender é procedimentos armazenados e gatilhos, tá? Esses são os dois conteúdos assim, os principais. Também vamos aprender consultas avançadas, tá? Apesar de que eu acho que em consultas avançadas vocês já estudam isso em banco de dados 2. Mas aqui, então, se vocês já estudaram, maravilha, que vai ser uma espécie então, de revisão para vocês. Consultas avançadas são consultas em múltiplas tabelas, consultas usando subconsultas. É um assunto muito importante e é extremamente importante e necessário para utilizar também os procedimentos e os gatilhos, tá bom? E aqui a gente vai desenvolver um banco de dados relacional para um sistema comercial. Então, a gente tem um trabalho final nessa disciplina, um trabalho prático, um trabalho que simula o mercado de trabalho. Tá? É um sistema que vocês vão, a partir de umas interfaces, vocês vão fazer uma engenharia reversa naquilo e vão desenvolver os procedimentos e gatilhos para um banco de dados comercial que eu já vou disponibilizar para vocês. Então, o banco de dados vai ser dado, vocês não vão precisar programar e nem modelar o banco, mas vocês vão precisar automatizar esse banco conforme uma série de problemas que será dado para vocês. Esse tipo de trabalho que vocês vão ver nessa disciplina é algo muito comum, tá? É algo muito parecido com o que vocês
vão encontrar aí empresa de desenvolvimento, principalmente se você trabalhar na área de banco de dados, tá? Obviamente que as empresas hoje contratam desenvolvedores software, né, para fazer tudo, basicamente, mas ainda assim elas direcionam esses desenvolvedores para determinadas áreas e uma delas é o banco de dados. Tem até agora um aluno recente meu, um ex-aluno e ex-orientante desse TCC meu, Rafael, ele entrou agora na Credit Suisse como desenvolvedor de banco de dados, tá? Bom, a ementa da disciplina, conceito sobre automatização de banco de dados, consultas em banco de dados de forma avançada, programação de procedimentos armazenados, aplicados a sistemas comerciais, programação de gatilhos aplicados a sistemas comerciais e o desenvolvimento desse banco de dados, né, profissional. Podem perceber que aqui o nosso foco será sistemas comerciais, tá? Então, será usado sistemas mobile, por exemplo. A ideia aqui são sistemas que a gente utiliza aqui na região, o que vocês vão trabalhar aí, de fato, nas empresas da região, tá bom? Então, a aula 1 é essa aula que vocês estão assistindo nesse momento, que é a apresentação da emenda, do plano de ensino da disciplina e do professor. Então, a aula 2 nós temos, vocês vão ver, já vou mostrar para vocês, como você já deve ter visto também no AVA, que a disciplina é separada em tópicos, sendo cada tópico uma aula. Então, a aula 2, Select, múltiplas tabelas. A aula 3, Selects, com subconsultas. A aula 4 é uma aula de prática de programação. Essas aulas de prática de programação não são avaliativas, são para você aprender. Não existe outra forma, ainda não inventaram um método mágico de se aprender programação sem praticar. Se alguém inventar esse método, eu acho que vai ficar muito rico, tá? Mas até onde a gente sabe, só se aprende programando e praticando, tá? Então, a aula 4 é uma aula que vai ter um exercício para vocês praticarem, tá? E nesse mesmo tópico já vai vir as videoaulas de correção desse exercício, tá bom? Então, vocês façam primeiro, tentem fazer o exercício sozinho, façam o exercício sozinho, façam aquilo que vocês conseguirem, para depois vocês assistirem a videoaula e corrigindo aquilo que vocês fizeram, tá bom? Então, como isso aqui é ensino à distância, você é o seu próprio tutor, tá? A aula 5 a gente vai trabalhar visões. A visão é algo muito simples, só que a gente tem aqui também uma aula 6, que é uma prática de programação com visões, que basicamente vai usar muito dessa parte de selects avançados, tá? Então, a gente vai usar visões com selects avançados. A parte de visão é bem simples, mas essa aula 6 também, que é essa prática de programação usando visões. Visões, só para quem não conhece, é uma forma de armazenar um select. Então, o mais difícil é criar o select, armazenar ele é muito simples. Então, depois da aula 6, nós temos aqui a primeira atividade avaliativa, são 3 atividades avaliativas nessa disciplina. Isso é um questionário, questões objetivas, bem simples, tá? Se eu não me engano, são 15 ou 20 questões, sobre esse conteúdo que a gente viu até a aula 6, tá? Então, conteúdo sobre selects, tá bom? Vale 20 pontos esse questionário e ele tem um prazo, tá? O prazo dele é 10/10, tá bom? Quem perder esse prazo, esse questionário só será reaberto, tá? O questionário só será reaberto depois, durante o período de segunda chamada, que é de 1/11 a 8/11, tá bom? Então, você tem até o 10/10 para fazer. Se você não perder esse prazo, você vai poder fazer esse questionário somente no período da segunda chamada, só que lembra que no ADS, a segunda chamada vale, tem um decréscimo aí na nota que você alcançar de 25%, tá bom? Então, cuidado. Beleza? Então tá. Então, vocês podem ver que a gente tem aqui 10 dias para vocês estudarem esses conteúdos. É de tempo de sobra, tá? Para vocês estudarem, praticarem e fazerem o questionário. Depois, tá? Seria a segunda parte da disciplina. Aula 7, a gente vai entrar então com os procedimentos. Aula 8, aula de programação também, praticando com procedimentos armazenados. Aula 9 também, praticando com procedimentos armazenados, parte 2. Então, você tem uma aula 7, são 2 videoaulas nessa aula 7, uma sobre procedimentos, que é introdutória, e depois uma com procedimentos aí mais avançados, já usando as estruturas de verificação, if, declaração de variáveis,
e aí você tem 2 aulas para praticar. Aqui é um caso bem legal de uma rodoviária, que vocês têm vários exercícios, e são exercícios extremamente importantes para vocês aprenderem a interpretar os problemas, tá? Então, tem lá o enunciado com os problemas a serem resolvidos, com os procedimentos e os gatilhos, e aí você vai implementando, depois você vai assistir as videoaulas já disponível para você ver a correção. Aula 10, então, gatilhos, tá? E a aula 11, programação praticando com gatilhos. Essa aula 11 também a gente tem procedimentos, porque a gente usa procedimentos junto com gatilhos, tá bom? Eu tenho aqui uma aula 12, é uma aula bônus que eu chamo, essa aula não está na ementa e ela não vai ser cobrada nos conteúdos, tá? Que é uma aula basicamente sobre backup, restauração e permissões de usuários no SGBD MySQL, tá? Eu sei que o professor Davi, ele trabalha com vocês, banco de dados 1 e 2, com o Tigri. E eu acho importante essa aula até para vocês terem uma experiência com esse tipo de conteúdo, que eu acho que o Davi trabalha esse tipo de conteúdo na disciplina de tópicos, né, banco de dados 3, que ele chama, e nessa caso aqui, essa aula são 2 videoaulas, não são muito grandes, trabalhando com esses conteúdos com o SGBD MySQL. Então, como eu falei, a aula bônus, esse conteúdo não será cobrado, você assiste se você quiser aprender, se você não quiser aprender isso, você não precisa assistir. Então, a gente, aqui na aula 11, então, de fato, nós encerramos o conteúdo dessa disciplina, como eu disse, a aula 12 é bônus, então o conteúdo, as videoaulas e as práticas são encerradas aqui na aula 11. Então, a gente tem atividade depois disso, atividade avaliativa 2, a gente tem um prazo para essa atividade, que é até o dia 20/10. Então, você vai ter 10 dias aí, basicamente, depois da atividade 1, para estudar os procedimentos armazenados e os gatilhos e fazer todas as práticas, tá? E aí você faz a atividade 2, e aí você vai ter mais 10 dias para você desenvolver o trabalho final, tá? Que é a tarefa, que é o trabalho de desenvolvimento. E aí tem até o dia 31/10 para entregar o trabalho de desenvolvimento, tá bom? Tanto a atividade 2 como a atividade 3, você tem até essas datas para entregar. Se você não fizer a atividade avaliativa 2 até o dia 20/10, esse questionário só será aberto novamente na segunda chamada. Tá? E aí, na segunda chamada, você tem aquele decréscimo de 25%, como vocês já estão acostumados, beleza? Então, basicamente é isso. São bastante são bastante tópicos, porque eu dividi bem assim as aulas e os conteúdos para vocês, mas não é muito conteúdo. Basicamente, a gente tem aí 3 conteúdos: gatilhos, procedimentos e consultas avançadas, tá? Aqui o método de avaliativo, só corrigir aqui uma questão que está errada isso aqui, o questionário 2 vale 20, aqui, ó, isso aqui está certo, tinha esquecido de atualizar. Então, os 2 questionários valem 20 pontos cada um, então aí você tem 40 pontos de questionário, questões objetivas para responder no ABA, e aí você tem ali a atividade avaliativa final, valendo 60 pontos, tá bom? Essas são as referências da disciplina, tá? Minha referência preferida, que eu gosto bastante, é o livro do Carlos Alberto Hauser, Projeto de Banco de Dados. Mas tudo que vocês precisam para fazer os exercícios e aprender está nas minhas videoaulas, tá bom? Esse aqui é meu e-mail, jackson.ifro@edu.br. Vocês podem me mandar e-mail para mim a hora que quiser, mas eu acho que o nosso meio de comunicação mais efetivo será através do nosso grupo de WhatsApp da disciplina. Então, aqui está o nosso AVA para Banco de Dados Avançados 2021/2, tá bom? Esse aqui é o linkzinho do convite para o grupo da disciplina, onde vocês vão entrar lá e a gente vou responder, tirar dúvidas tudo pelo grupo, mas não só pelo grupo. Então, basicamente, vocês vão ter 3 formas de se comunicar comigo. Pelo grupo do WhatsApp. Se você não gostar de usar, você pode usar o fórum de perguntas, dúvidas e críticas, tá bom? Ou você pode me chamar diretamente no meu WhatsApp, tá? No grupo da disciplina no grupo do WhatsApp da disciplina vai ter o meu contato lá e vocês podem me chamar também diretamente no WhatsApp para que vocês quiserem, tá bom? Então, aqui está a disciplina, aqui está todo o material de revisão que eu falei para vocês de banco de dados 1 e 2, tá? Esse material de revisão.
está aqui para auxiliar vocês, tá bom? Se você já manja muito de banco de dados ou você não precisa de matéria de revisão, esquece as videoaulas aqui, toca o barco para frente. Agora, você tem muita dificuldade de modelagem, a parte de criação de tabela, insert, delete, select, cláusulas where. Então, essas aqui são as aulas que você deve assistir, tá bom? Então, aqui tá os tópicos que eu expliquei para vocês, né? Aula 1, aula 2, aula 3. Então, cada tópico tem lá a videoaula que você deve assistir, o material didático que eu usei na videoaula e o script SQL, caso eu tenha usado algum durante a minha videoaula. Então, aqui está o script SQL de uma agência bancária, que eu usei ele durante as minhas videoaulas, tá? Para vocês ir praticando junto. Aqui está a atividade de programação que eu falei, aqui está a tarefa, né? Para vocês fazerem, aqui está o enunciado da tarefa, e aqui está o script SQL que vocês vão utilizar para essa tarefa prática, tá bom? E aqui já está a videoaula de correção. Esse fórum aqui é para vocês compartilharem o código entre vocês, caso vocês queiram, tá bom? Compartilhar ideia, dica. Como essa atividade de prática não vale nota, então vocês podem compartilhar os códigos de vocês, ajudar uns aos outros, sem nenhum problema, e tirar dúvidas aqui. Esse fórum é para vocês trocarem ideia entre vocês, caso vocês queiram, tá? Então, aula 5, 6, aí tem aqui a questionário primeiro, né? Aí depois vem as aulas de procedimento armazenado, as duas práticas de procedimento, depois a aula de gatilho, prática de gatilho, a aula bônus que eu citei para vocês, e aí vem a atividade avaliativa 2, que é o questionário, e depois a atividade avaliativa 3, tá? Eu postei aqui uma videoaula interessante, que é uma videoaula que traz um exemplo parecido com o que vocês vão precisar saber no trabalho final, que é um exemplo que eu tenho a partir de uma interface gráfica, eu vou interpretar aquela interface gráfica e vou desenvolver um procedimento para automatizar os botões daquela interface gráfica, que é basicamente o que vocês vão fazer aqui nesse trabalho final de vocês, tá? Está aqui o trabalho final, ele é um pouco extenso, vale 60 pontos. Vocês vão desenvolver aqui, são 12 exercícios, tá? Cada exercício vai valer 5 pontos. Então, você tem uma interface gráfica, aqui é uma interface gráfica de uma funcionalidade de vender produto, tá? Você vai analisar essa interface e aqui tem um procedimento para ser criado para um botão. No caso, o botão aqui é o botão Nova Venda. A ideia dessa interface, tá? Ela foi pensada na seguinte lógica. O botão Nova Venda, ele vai criar a venda de fato. Ele vai fazer um insert na venda, na tabela venda. Então, o botão Nova Venda, ele cria essa venda, tá? Para que eu preciso primeiro criar a venda? Para que eu tenha a chave estrangeira da venda para eu fazer o insert na tabela itens da venda, que é feito através do botão inserir. Então, aqui eu vou fazer, quando eu clico no inserir, eu vou fazer um inserts na tabela itens da venda, ok? Quando eu termino de fazer os meus inserts na tabela itens da venda, ou seja, eu crio os itens de toda a venda, aí sim eu vou vir aqui e vou clicar em vender. O que essa botão vender faz? Ele vai pegar aquela venda que já foi criada e ele vai fazer um update nessa venda. Tá? Ele vai fazer um update e vai adicionar algumas informações importantes que estão faltando, que não foram criadas na nova venda. Tá bom? E vocês vão perceber que ele vai dizer para você que o que você precisa criar ou precisa verificar. Então, aqui esse exercício ele requer muita interpretação de texto, tá? Leiam com muita atenção, várias e várias vezes. Então, aqui você tem a interface vender produtos, depois você tem a receber parcelada a venda, porque aqui a ideia desse sistema é que ele venda de forma parcelada, então quando a venda ela é criada, quando a venda ela é finalizada com o botão vender, conforme a quantidade de parcelas que foram criadas, conforme o parcelamento da venda, se a venda for parcelada lá em 4 vezes, quando eu clico em vender, ele vai criar 4 parcelas na tabela recebimento, 4 parcelas de recebimento em aberto. E aí, esse recebimento em aberto, ele é recebido de fato, né?
Esse recebimento ele entra no caixa quando eu recebo ele. Então, quando eu recebo ele, basicamente vai mudar de status, né? De em aberto para pago, e esse valor que eu recebi, ele vai entrar no meu caixa, tá? E também nós temos aqui a parte de comprar produtos, tá? E temos aqui também, vai ter a parte de pagamentos também, de parcela da compra, mas você vai fazer isso a partir da interface receber. Vocês vão ler todo o exercício e vão entender como ele deve ser feito. É um trabalho que requer um bom grau aí de comprometimento e de leitura e de interpretação de texto, tá? E vai usar muito daquilo que vocês aprenderam durante as videoaulas, tá? Eu diria que é impossível fazer esse trabalho, a não ser que você tente fazer isso colando de alguém ou plagiando, esse trabalho sem assistir as videoaulas. Lembrando também que qualquer tipo de trecho de código que eu identificar plágio é nota 0 para todos os códigos iguais, tá bom? Então, se for identificado uma questãozinha dessa como plágio, todo o trabalho será zerado e o trabalho que você copiou também será zerado. Então, não cole de outro colega e não passe cola, porque se você passar cola e você cair no plágio, tu vai perder todo o seu trabalho, vai ser atribuído a nota 0, tá bom? Então, tá aí. Esse é o nosso trabalho final da disciplina. Beleza? Aqui tem instruções para a instalação do MySQL, caso você não tenha instalado ainda no seu computador. Aqui está a videoaula explicando como você faz a instalação e configuração. E aqui tem um link para o download da versão que eu uso nas videoaulas, tá? Que é a versão 5.7.23, tá bom? E é isso, pessoal. Então, aguardo vocês no grupo do WhatsApp, me chamem a hora que vocês precisarem. Por fim, sobre lives. Como eu falei, eu não faço essas lives toda semana obrigatório para vocês participarem no horário X determinado. Eu faço as lives por demanda. Então, você precisa conversar comigo por videoconferência, porque você quer que eu explique para você determinada parte do exercício que você não consegue entender de jeito nenhum. Então, você vai mandar um WhatsApp para mim, professor, marca uma live comigo para você tirar umas dúvidas para mim, e aí eu vou olhar, vou ver o dia, né, para a gente marcar uma live, para a gente trocar ideia, para a gente conversar. Então, as lives são de forma individuais ou em grupo também, talvez se você tem um colega aí, né, que quer fazer já uma live junto, tá bom? Só me falar que eu marco o horário e a gente faz uma live, uma videoconferência, para a gente poder trocar essas ideias, tá bom? Mas eu garanto a vocês que se vocês assistirem às videoaulas com muita calma, se vocês assistirem às videoaulas corretamente, fazendo os exercícios juntos, eu tenho certeza que vocês não terão nenhum tipo de dificuldade, tá bom? Pessoal, é isso. Desculpe aí, ficou um pouco longa essa videoaula de apresentação, mas eu acho importante deixar tudo claro, tudo explicadinho para que não tenha nenhum tipo de problema, beleza? Então, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e bons estudos. E cuidado com os prazos. Os prazos não serão alterados, não serão prorrogados, tá bom? Então, um abraço. Aliás, porque no mercado de trabalho não tem prorrogação de prazo. E aqui na faculdade não vai ter também, não vai ser diferente, tá bom? Então, um abraço e até mais, galera.